Meus queridos irmãos, nós queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia. O texto que o Espírito Santo nos concedeu nessa noite, para que possamos meditar nele, nós vamos estar meditando no Evangelho de João. Deixa aberto no Evangelho de João, daqui a pouco eu te digo o capítulo e o versículo desse texto. Nós ainda estamos sentindo um pouco a igreja, porque, como nós já falamos, passamos uma noite de ano memorável. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Saímos daqui com o coração transbordando de alegria. Mas na madrugada do primeiro dia para o segundo dia, nós fomos surpreendidos com a notícia de que Deus havia guardado o nosso querido irmão David. E eu confesso aos irmãos que foi muito pesado que eu fui para aquele cemitério realizar, infelizmente, nosso primeiro culto fúnebre do ano de 2021. E ficou um sentimento esquisito no coração. Quando eu digo que nós fomos surpreendidos, é porque de fato nós estávamos desejando outra coisa, não é? Nós estávamos ansiando por uma outra coisa. Nosso querido irmão vinha internado, acredito, uns 20 dias de luta, de batalha, e sempre as notícias não eram boas, ele não estava bem, mas nós não desistimos de orar e de pedir ao Senhor que fizesse ali a obra, fizesse o milagre, trouxesse ele de volta. Afinal, era um jovem, 37 anos, 37 anos, ia completar 38 agora em março. É uma daquelas pessoas que atrai outras assim. Isso é dom de Deus, chama-se carisma. Quando você tem um carisma, você não se esforça para agradar alguém, para trazer alguém para o seu lado. Elas simplesmente se achegam a você. Então eu lembro quando o David aqui estava, sempre que ele chegava, a juventude rodeava ali, para brincar, para conversar, para estar com ele. Era alguém assim, desse jeito. E todos sentiram muito quando o Senhor retirou do nosso meio. E aí fica uma responsabilidade tão grande nas costas do pastor, como líder espiritual, de levantar as ovelhas que ficaram e dizer: precisamos caminhar, a gente não pode parar, a gente tem que caminhar, vamos lá. Conversar com um, com o outro. Sempre que a gente vem de São Lourenço para cá, no nosso carro é todo mundo falando, a família vem conversando, né? Hoje foi um silêncio sepulcral.
quase uma hora para a gente chegar, mas num silêncio. Eu fiquei observando, Deus, me ajuda hoje a falar para a igreja, a mostrar para a igreja que não é momento de tristeza, momento da gente se alegrar porque o nosso irmão foi guardado pelo Senhor e agora já desfruta da presença de Deus. Nada e nem ninguém pode tocá-lo mais, pode atingi-lo mais. O pecado não pode mais atingir ele. Enfermidade alguma pode atingir ele. Nem o diabo pode mais tentá-lo. E nenhum mal o homem pode fazer mais a ele. Cessou a batalha, cessou o sofrimento, cessou a luta, e agora ele já está pronto para receber o prêmio pelo qual ele viveu a sua vida toda desde que aceitou Jesus, preparando-se para partir daqui e tomar posse da vida eterna. Amém? Porque essa é a nossa caminhada, o nosso objetivo é esse. Se você veio para a igreja com outro objetivo, você está redondamente enganado, você está perdido. A gente está nessa caminhada se preparando para enfrentar o inevitável, que é a morte, mas após a morte, receber o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! E nós não perdemos o nosso irmão. Ele apenas separou-se de nós para uma outra dimensão e está aguardando a ressurreição dos mortos. A esperança. Não há esperança para aqueles que morrem sem Cristo Jesus. Aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, não firmaram de fato um compromisso real com Jesus, a esses a morte simplesmente os tragou e eles estão perdidos. Não é o pastor Israel que diz isso, mas é a palavra de Deus que diz isso. Que aquele que crê em Cristo Jesus está salvo. Mas aquele que não crê em Cristo Jesus está condenado. É a Bíblia que diz, não sou eu, portanto não me culpe, porque o Senhor ele é muito claro quanto a isso. E David viveu os seus dias entre nós. A semelhança de Jesus, que tão pouco tempo passou, morreu aos 33 anos, David aos 37. Mas a qualidade de vida, o acerto de conta já foi feito. E ele pode agora fechar os seus olhos tranquilo, na certeza que o Senhor vai despertá-lo um dia. Amém, irmãos? Nós, ao contrário, ainda estamos na caminhada. Ainda estamos correndo os riscos deste mundo. Ainda estamos sendo alvo do diabo. Ainda estamos sendo alvo do pecado. Por isso a Bíblia diz que aquele que está de pé, tenha cuidado, para quê? Para não cair. Porque há um risco de cair. Esse risco nosso irmão já não corre mais. Amém? Cumpriu a carreira,
guardou a fé. Como disse Paulo agora, tão somente me espera o prêmio da salvação eterna. Então, queridos, foi pensando nisso que eu desejei meditar sobre o texto de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Esse é o texto. Porque é um texto que fala de um funeral ao qual Jesus foi. Jesus estava presente e ele disse coisas e ele fez coisas que nós precisamos lembrar a igreja para que a igreja recupere o ânimo, a esperança, a alegria, a certeza, a fé. Amém? Então você aí em casa, abra também a sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 11, a história mais conhecida, até por aqueles que não são evangélicos, mas conhecem essa história, ainda que de ouvir falar. O texto inicia contando a seguinte história: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro, era irmão dela, estava enfermo, estava doente. Mandaram então um recado para Jesus, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus então, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Mas ouvindo, pois, que estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não voltou rapidamente, ele não foi de imediato atender o chamado. Só depois disso, disse aos seus discípulos: olha, vamos outra vez para a Judéia. Disseram então os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor vai tornar para lá, para a Judéia? Jesus respondeu: olha, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso sobre Lázaro, eles disseram: pois então, se dorme, está bem, está a salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Porém, eles cuidavam que Jesus estava falando do repouso do sono. Então Jesus foi mais claro e disse: Lázaro está morto. Então Jesus disse, e folgo me alegro por amor de vocês, de que eu lá não estivesse, para que acredites, mas nós vamos ter com ele. Então disse Tomé, o chamado Dídimo, aos discípulos: então vamos nós também com ele, para morrermos com ele.
Essa era uma expressão muito usada pelos judeus. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande quando partia uma pessoa querida, que eles choravam por semanas. Alguns até se sentavam em cinzas, rasgavam as roupas e choravam amargamente, e o luto durava semanas. A expressão morrermos com ele é como se nós vamos nos enterrar com eles. Era a expressão de dor, de sofrimento mesmo. Verso 17 diz: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, Jesus voltou, mas até chegar lá, 4 dias já havia se passado. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, 2.775 metros de distância. Então a caminhada era longa, 4 dias para chegar ali. Pousaram em alguns lugares, voltaram a caminhar e só então conseguiram ali chegar. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, ela saiu ao encontro. Ela não esperou, ela já saiu de casa correndo. Já Maria ficou assentada em casa. E então, no verso 21, ela encontra-se com Jesus no meio do caminho. Ele diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe o que está por trás dessa expressão dela? A saudação dela para Jesus foi exatamente essa: cobrar a sua presença ali. Eu não te mandei um recado quando ele ainda estava vivo? Por que o Senhor não voltou de imediato? Por que o Senhor não deu uma ordem de ir lá mesmo, para que meu irmão aqui fosse curado? Porque o Senhor já fez isso em outras vezes. Em certa ocasião, um centurião, um homem que tomava conta de 100 soldados, por isso centurião, chegou a Jesus e disse: olha, eu tenho um servo, um soldado querido, uma pessoa querida, está enferma. Jesus disse: eu vou lá e vou curá-lo. Ele disse: olha, não necessito de que tu vás até a minha casa, até porque eu não sou nem digno do que o Senhor entre na minha casa. Mas eu também sou homem que tenho autoridade, poder sobre outros. E quando eu digo um soldado venha, ele vem. Quando eu disse vai, ele vai. Então, se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado lá. Que fé, meu irmão. Isso é ter fé. Amém? Amém. Jesus se admirou da fé desse homem. Jesus se alegrou com a fé desse homem. Sabe aquela coisa de olhar para o ser humano e dizer assim: nem tudo está perdido. Tem gente com fé. Tem gente que acredita. E Jesus disse: vai, e será feito conforme a tua fé. E Marta recorda disso. Marta chega para Jesus e mostra a sua frustração diante dele. E diz, em outras palavras: o Senhor é culpado.
O Senhor podia salvar e o Senhor não salvou. O Senhor podia curar, o Senhor não curou. Agora o Senhor chega, mas ele já morreu. Ele já morreu. Verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela ainda desafia o Senhor. Disse-lhe então Jesus: teu irmão há de ressuscitar. O que ela então retruca: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela revela que a sua fé é uma fé escatológica. Ela acredita na ressurreição dos mortos. Quando ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei disso, eu creio nisso. Mas o que eu queria mesmo era que ele não tivesse morrido. O que eu queria mesmo era que ele estivesse aqui, agora. Não é esse o nosso desejo? Quando minha esposa orou tanto ao Senhor e pediu tanto ao Senhor, e quando ele começou a ter aquelas melhoras, que alegria da igreja, que festa, e não está errado não, é isso mesmo, porque você não deseja, é inadmissível que um crente deseje a morte do seu irmão. Você quer alegria, você quer que ele fique mais tempo, porque você o ama. Por isso que até o nosso amor, percebe agora, que até o nosso amor, ele é condicional. Ele é um pouco egoísta. É bom para mim você estar. Paulo chega a dizer: eu queria sair deste mundo, partir. Porque isso para mim é incomparavelmente melhor do que estar aqui. É melhor. Em uma de suas cartas ele chega a dizer: felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor, dormem no Senhor. São felizes na perspectiva divina, porque cessou toda a sua batalha, cessou todos os perigos, ele é guardado, chegou na reta final, chegou no pódio, chegou no pódio. Então ela diz que acredita nessa ressurreição do último dia. Ao que Jesus lhe responde e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele acrescenta dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, o que é que acontece? Nunca morrerá. Amém? Ele fala para ela, ele fala para aquela geração, e ele fala para futuras gerações, que somos nós, dizendo exatamente isso. Você, Marta, creia que eu sou a ressurreição e estou aqui agora na tua frente. Mas eu vou falar mais para os que estão ainda por vir, as futuras gerações, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém, irmãos? Nós somos vitoriosos.
Nosso irmão foi vitorioso, foi premiado. Por mais que essa separação dele conosco nos entristeça, mas alegrai-vos e anseie também dormir no Senhor, para poder ter a chance de receber o prêmio. Queridos, por isso que o texto, ainda nesse Evangelho de João, agora no capítulo 5, verso 24, não precisa nem você ir buscar, para você não sair desse texto central, mas nesse capítulo, aliás, neste Evangelho, no capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus chega a dizer que aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ele não diz que vai passar, ele não diz que passará, mas ele diz que já passou, ou seja, no plano espiritual do Senhor, já está sacramentado. Você já tem vida eterna. A qualquer momento que você fechar os olhos, você vai viver eternamente em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós não podemos temer a morte. Por isso que para o crente essa conversa de que para tudo tem solução, só não tem para a morte. Para o crente tem. Para o crente tem solução até para a morte. Por isso, na perspectiva de Jesus, quando perguntaram, quando falou da morte de Lázaro, ele disse: o nosso amigo está dormindo. Ou seja, na ótica dele, a morte do crente é um sono. É um sono. E quem está dormindo, um dia pode ser despertado, acordado. Percebe a visão espiritual? Está apenas aguardando o momento do chamado divino. Marta recebe agora esse prêmio, porque o texto vai seguir. O texto continua no verso 27. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, dito isso, partiu e chamou então em segredo a Marta, sua irmã, dizendo: olha, o mestre está cá e te chama. Eu imagino ela correndo de volta para casa, entrando na casa, chegando ao ouvido da irmã, dizendo: o mestre Jesus está aí fora. Ao que ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com Jesus. Ainda Jesus não tinha chegado naquela aldeia onde eles moravam, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em sua casa, a casa estava rodeada de gente, afinal, alguém tinha falecido, eles estavam ali ainda no luto, e consolavam ela. Verso 31, eles viram que Maria apressadamente se levantou e saiu seguindo-a, dizendo: vai então ao sepulcro para chorar ali. Eles imaginaram, ela vai no sepulcro, mas ela saiu para se encontrar com Jesus. E veja o que ela diz no verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivestes aqui,
o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela usa as mesmas expressões de Marta, provando que as duas estavam desapontadas com ele. As duas estavam frustradas com ele. Era um sentimento de ambas. Verso 36, Jesus então, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E então, verso 35, Jesus chorou. É o menor versículo de toda a Bíblia. Jesus chorou. Dos 31.102 versículos que a Bíblia tem, do Velho ao Novo Testamento, 31.102 versículos, apenas esse é curto. É o menor deles. Jesus chorou. Outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso, mas em primeira mão que podemos dizer, Jesus sentiu uma compaixão muito grande. Ele se identificou com o sofrimento do ser humano. Ora, não havia sentido Jesus, sabendo que estava ali para ressuscitar a Lázaro, ele então chorar, mas ele não estava chorando por ele não estava chorando por Lázaro, ele estava chorando por a dor daquela família, ele estava chorando por aqueles homens, por aqueles judeus, cuja visão espiritual ainda era muito curta, muito pequena, ainda era míope, a semelhança da nossa, irmãos. Jesus olha para a gente e diz: mas como vocês são tão frágeis, como a visão espiritual de vocês é tão curta, que vocês se deixam abater por conta disso. Ele se compadece, sim, porque se não fosse o pecado que habita em nós, na raça humana, nós não teríamos passado por essa dor da separação, da morte. Nós não estaríamos envelhecendo, adoecendo, sofrendo e morrendo. O Senhor olha para nós e diz: não era necessário vocês passarem por isso. Mas o salário do pecado é a morte. A morte é uma sentença. E sentença, ela tem que ser cumprida. Não há remédio, não há outra alternativa. Quando sai a sentença, cumpra-se. Dê o que der, vai ser cumprida. Por isso nem Deus poupou o seu próprio filho, como estava aqui como humano, jogando para si os nossos pecados. O meu, o seu e do mundo inteiro sobre si. Ele teve que pagar esta sentença de morte. Mas que maravilha! Que projeto tremendo de Deus! Que amor tem Ele por nós, capaz de transformar uma sentença em prêmio para os que estão em Cristo Jesus. A morte é dura e cruel, sem esperança
para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus ainda. Mas aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que viveram nesta terra, tentando fazer a sua vontade, a vontade de Deus, vivendo na luz e não nas trevas, a este vai raiar a luz da justiça, e eles podem fechar os seus olhos tranquilos, porque o Senhor os ressuscitará no último dia. Aleluia! A sentença é paga e o prêmio é recebido para os crentes em Cristo. Então erga a cabeça, se alegre no Senhor, regozije-se agora. Se o nosso irmão pudesse falar para nós, porque o Senhor disse que há um abismo, há uma separação, os que estão lá não passam para cá, nem lembrança alguma tem deste mundo, ele vai estar do outro lado só com lembranças boas, porque se ele lembra do seu filho e da sua esposa que aqui ficou, ele poderia ficar entristecido, mas ele não tem esta lembrança. As lembranças são boas, são agradáveis, ele agora está no mar de alegria, no paraíso de Deus. Se ele pudesse nos falar, ele dizia: não chore por mim, eu não quero sair daqui. Lembra da transfiguração, quando Jesus levou os seus discípulos e transfigurou-se, ele viu o céu se abrir, e viu Moisés e Elias e Jesus no meio. Pedro ficou tão feliz, Pedro ficou tão extasiado por aquela visão gloriosa da majestade do céu, que ele disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos armar 3 tendas e vamos ficar aqui. O Senhor disse: ainda não é hora, Pedro. E os outros? Ele esqueceu completamente dos outros. A alegria era tanta de ficar ali que ele não queria voltar mais, ele não queria sair mais. Estar ali era muito melhor. Algo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, a gente não tem nem como imaginar. Os apóstolos que tiveram a visão gloriosa do céu não tinham com que comparar aqui na terra, porque era algo sublime, irmãos. Não tinha termo, não tinha palavra. As coisas espirituais de Deus são assim. Alguém que olha para o crente e não entende como é que vocês se demonstram tão felizes num mundo caótico como esse. Por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você diga, isso nunca vai chegar ao entendimento dele. Ele tem que experimentar, ele tem que passar por isso, ele tem que ter essa experiência de transformação com o Senhor, para que ele possa sentir esta alegria. Todas as pessoas que aceitaram Jesus, elas contam, e eu me incluo nesse grupo, que dizem assim: quando eu aceitei Jesus, sabe, irmão, um peso enorme saiu de cima de mim. Eu me senti tão leve, eu senti uma alegria tão grande, que eu queria contar para os 4 cantos do mundo que eu sou de Jesus. Essa é a alegria do Espírito, que o mundo não conhece, que você precisa conhecer. Então,
o texto diz que Jesus chorou, compadecido da dor daquela família. E o verso 36 vai dizer que disseram, pois, os judeus: vejam como ele o amava, ou seja, como Jesus o amava. E alguns deles diziam: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito e em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Então Jesus disse: tirai a pedra. Marta então o interrompe e diz: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus olha para ela e diz: eu não tinha dito a você, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Tenha fé, acredite, né? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus então chama a sua presença: Lázaro, vem para fora. Agora raciocine comigo. Tente retornar a esta época. Já 4 dias, advertido que cheirava mal, ou seja, alguns órgãos já tinham inchado, já tinham estourado, a sua pele estava se decompondo. Imagina isso, quando aquele espírito no mundo dos mortos escuta a voz do dono da vida dizendo: venha Lázaro para fora. E imediatamente esse espírito volta para aquele corpo e há um milagre sobrenatural de uma restauração. Ele é vivificado naquele momento e ele então é restaurado. Um abrir e piscar de olhos. O que estava apodrecendo deixou de apodrecer. O que estava se decompondo deixou de se decompor. E ele pôde abrir os olhos. Ele pôde levantar. E com alguma dificuldade, ele consegue sair dali e se apresentar ao dono da vida. Sabe por que Jesus fez isso? Para provar a todo mundo, de todas as gerações, que a morte não é um inimigo invencível. Amém, irmãos? Que além da morte há uma vida, ela não é um ponto final. Jesus fez isso para deixar claro para nós que Ele tem o poder de tirar a vida e dar a vida. Ele queria que todos nós, de todas as gerações, não tivesse nenhuma dúvida da ressurreição. Porque Ele mesmo ressuscitou a outros, agora ressuscita Lázaro, depois Ele mesmo desce à sepultura, o seu corpo, e Ele vai ao mundo dos mortos, e diz o texto que Ele prega aquelas almas adormecidas, e quando Ele ressuscita e volta à tona, Ele traz consigo também vários cristãos que morreram, que estavam dormindo. Eles voltam à existência. Ele ressuscita com Jesus. E imagina agora os sepulcros abertos. Imagina agora essas pessoas voltando para a cidade, essas pessoas chegando nas suas residências e batendo na porta, e aquela pessoa abrindo e toma um susto quando vê seu ente querido diante dela. Primeiro um pavor. Eu imagino que muitas delas fecharam a porta
que até a ficha cair de que ele de fato está vivo novamente. Pensa no ribuliço que foi na cidade inteira. Pensa agora os romanos, soldados romanos que ficaram ali vigiando o sepulcro de Jesus e também recebendo dinheiro para contar uma mentira, dizendo: olha, espalha por aí que os discípulos vieram e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou, o corpo foi roubado. E eles eram desmentidos. Por quê? Porque havia diversas pessoas que também ressuscitou com Jesus. Jesus estava vivo e os discípulos podiam tocar nele. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. E 500 pessoas dizendo: eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, ele está vivo. E daqui a pouco chegava outro dizendo: não só ele, mas o meu pai, o meu irmão estava morto, está vivo, olha ele aqui. Como dizer que é mentira? Podia voltar lá ao cemitério e dizer: olha aqui a cova, me acha o corpo dele, se o corpo dele está aqui. Você percebe o que Jesus fez? Para que nenhum de nós tenhamos dúvida da ressurreição dos mortos. A morte não nos fere e não nos dá medo, porque aquele que está com Cristo é mais do que vencedor. Amém? Pode alguém que não goste da gente se vangloriar: ah, aquele crente morreu. E ele não sabe que privilégio foi adormecer nos braços do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero retornar a esse episódio que nós vivemos nos primeiros dias do ano, em que a gente orou, pediu. E muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração cuja a gente termina dizendo: Senhor, aprendemos com Jesus, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não estamos sendo 100% sinceros. Na verdade, nós queríamos que Ele fizesse a nossa vontade. Mas a oração de Jesus foi 100% sincera. Quando Ele disse: Pai, na véspera da sua morte, na madrugada, orando, Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que bebê-lo. Porém, que seja feita a tua vontade. E o Senhor respondeu: Ele tinha que beber este cálice amargo da morte. Ele tinha que enfrentar. E ele levanta dali, tão revigorado, tão confiante, tão cheio do Espírito, que quando ele se encontra com Judas, que vinha trazendo os soldados romanos para o prender, e quando ele chega, se aproxima, Jesus então diz, indo ao seu encontro: procuras a quem? E ele diz: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: eu sou Jesus o Nazareno. Mas esta palavra que sai da boca dele, essa expressão que sai da boca dele, teve um impacto tão grande na vida daqueles soldados que eles caíram. E depois que eles se recuperam daquele impacto, eles perguntam de novo:
Jesus pergunta para eles: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: a Jesus do Nazareno. Ele diz: sou eu. E eles caem novamente. Jesus estava coberto pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela glória de Deus. Ele estava tão seguro e ele podia enfrentar qualquer coisa. Não há choro, não há lamentação, não há murmúrio. Mas a gente, quando recebe a resposta de Deus, que não é a resposta que nós estávamos querendo, ansiando, a gente aceita, mas sempre se queixando e murmurando. Porque no fundo, nós não estávamos sendo sinceros com o Senhor. Então não diga: seja feita a tua vontade, se você não quer que a vontade dele seja feita. Mas se você assim diz, esteja pronto para receber as 3 respostas do Senhor: sim, não, espere. A gente geralmente quer receber o sim. Nem esperar a gente quer. Como Marta estava. É agora. Não é lá. É agora. Mas o justo viverá. O justo viverá pela fé. É pela fé. Isso é que agrada ao Senhor. Sabe, irmãos, alguém mandou para mim dizendo: ah, pastor, uma perda. Por que isso está acontecendo? E eu mandei para ela esse texto, para essa pessoa. Isaías 55. Versículo 8. Se tiver, Isaías 55, verso 8. E nós vamos para cima. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os projetos de Deus não são os nossos projetos. Você percebe isso? Nós não temos como alcançar o pensamento de Deus, porque Ele está num estado espiritual muito mais elevado do que nós, e a nossa mente limitada, tacanha, não consegue jamais enxergar as coisas espirituais. Por isso, estejamos prontos para receber a resposta de Deus, que talvez não seja a que você está desejando, mas ter humildade para aceitar a sua resposta, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável.